não somos melhor do que ninguém, mas podemos dizer que somos filhos de um Deus poderoso, somos Espírito Santo de Deus, co-herdeiro, Pai querido, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor, no céu para os teus filhos, Pai. E assim, Senhor, Pai querido, entregamos, adoramos, Pai querido, te louvamos nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz, irmãos, boa noite. Oh, Deus bondoso. Eu vou ler aqui uma passagem que se encontra em Salmo de número 1. Salmo número 1 vai dizer assim para mim e para você: como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas são murchas. Suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Aleluias. Pai querido, está aqui, Senhor, a sua palavra, Pai, que o Senhor nos dá como orientação, Senhor, nessa noite. E o Senhor nos dá, Pai querido, como um norte para nós vivermos, para nós estarmos, para nós praticarmos, Senhor. E que assim, Senhor, Pai querido, seja a nossa vida. E porventura, quando nós desviarmos, Senhor, fora desse contexto, Pai, que o Senhor venha redigir, Pai querido, pelo Espírito Santo de Deus. Porque nós sabemos, Senhor, que continuamente nós somos pessoas errantes, tropeçantes, Pai querido, mas o Senhor, pela misericórdia e amor, ainda se apresenta em justiça sobre cada um de nós, Pai. E pela sua misericórdia, Pai, eu creio que o Senhor vai continuar, Senhor, Pai querido, cooperando em cada um de nós, para que nós venhamos, Senhor, crescer e abundar sobre a sua graça, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar aqui adorando, louvor com o nosso diácono João Paulo. Deus abençoe a vida dele. Pai do Senhor, meus irmãos. Boa noite a todos. Que o Senhor está nos abençoando nessa noite. Pouco corrido nosso dia, mas estamos aqui. Amém? Para corresponder àquilo que foi nos dado. Aleluia. Vou estar louvando o Senhor com uma canção. Os irmãos souberem nos ajude. Amém? Plano perfeito. Os que não souberem, orem em espírito, amém? Cadê nosso baterista? Glória a Deus. Glória a Deus. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Aleluia. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida, a salvação. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. Aleluia! E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça
me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Aleluia! Jesus, o plano perfeito, um mistério da graça que me alcançou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Aleluia! Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu o seu coração, ele nem hesitou. Aleluia! No palco do amor, o autor anunciou a vida, a salvação. Tudo que ele fez, tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, um plano perfeito, mistério da graça que me alcançou. O teu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos, Senhor, aleluias. Deus é maravilhoso, irmãos, glória a Deus. Ele é poderoso, né? Glória a Deus. Tu és santo, Deus, aleluia. Ele está sentado, amém, irmãos, no trono. Glória a Deus. Ao que está sentado, você que sabe, louve, amém? No trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro
seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, aleluias, seja o domínio, glória a Deus, pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, amém? E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja a honra, seja a glória, aleluia, seja o domínio pelos séculos do século, aleluia, pelos séculos do século, aleluia, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, aleluia, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, aleluia, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Você que sabe, louva comigo, amém? Poderoso Deus, aleluia, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia, Jesus. Ele é poderoso, amém, irmãos?
Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluias, bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Feliz com a presença de todos os irmãos, todos os queridos que estão aqui nessa noite, para mais uma noite de imersão na palavra. A temática que nós estamos trabalhando ao longo de 4 semanas, hoje é o desfecho, né? É o final, vai ser a conclusão sobre aí salvação. Para você que nos assiste no YouTube, e um dia sentir no coração, nós nos encontramos aqui na Rua 14, número 170, Jardim Panorama, Montemor. Que Deus abençoe sua vida. Não esqueça depois de dar um like lá, se inscreva aí na nossa plataforma. Estamos chique, né, Ítalo? Começamos no Instagram, fomos ali para o Facebook, Deus foi dando graça para aprendendo. Estamos em processo, tanto de aprendizado como de aperfeiçoamento contínuo. A obra de Cristo em nós funciona dessa mesma maneira. Então nós vamos chegar no objetivo, que é estar em excelência, levando a palavra de Deus e uma transmissão também para as pessoas assim. Amém? Então não se esqueça. Aproveitando também aqui, já vou deixar para vocês também, né? Sabemos o endereço, sabemos a cidade, sabemos onde fica. Mas e os cultos? O culto aqui, ele está acontecendo às 19 horas, na quarta-feira. Nós mudamos de 19h30 para 19 horas. Fica bom e agradável para os irmãos, volta um pouco mais cedo. E nós encerramos aqui às 20h30. Esse é o tempo, um culto de 1h30 na quarta-feira, é bênção de Deus. Também temos aqui no mesmo local, te convido também, a nossa reunião de oração. Aqui também, aí muda o horário, às 19h30. Irmão, vai demorar um pouquinho ainda para o povo pegar. Essas mudanças não é fácil, né? É um horário de 30 minutos de um para o outro. É um pouco difícil, mas já chegaremos lá. Então, a quarta-feira, lembrando aqui, é às 19 horas, para você que nos assiste, para você que está presente. A sexta-feira é 19h30. E aos domingos, estamos com o culto aqui às 18h30. Todo domingo, culto da família. Tem sido uma benção. E já aproveitando também, sábado, nós estaremos aqui com o culto, a reunião nossa com os jovens. Vai ser uma adoração abençoada. O nosso querido amigo pastor Júnior Assunção estará aqui presente. A nossa igreja sede, com algumas outras igrejas de São Paulo, estará se juntando e trazendo aqui uma grande juventude para estar adorando. Sábado às 18h30, neste sábado. Amém? Aqui eu deixo meus agradecimentos. Convido você para se colocar de pé. E para você na sua casa que está assistindo, curve vossa cabeça, vamos estar orando aqui, agradecendo tanto pelas ofertas para as crianças, também para as ofertas aqui para manutenção e melhoria do templo, do trabalho e para auxiliar a sociedade da melhor maneira possível. Amém? Pai querido, Espírito Santo de Deus, graças te dou, Senhor, por cada ofertante dessa casa, por cada pessoa, Pai querido, que tem o seu coração generoso, Pai, para investir no trabalho, para poder ver, Senhor, nós alcançarmos mais família, para que, Senhor, a sua palavra, Senhor, Pai querido, chegue aos corações daquele que não chegou, porque nós sabemos, Senhor, que os nossos antecessores, Pai, eles investiram para que nós tenhamos hoje um lugar para nós adorarmos juntos, porque na onde tem
dois ou mais reunidos em sua presença, aqui o Senhor se faz presente, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, Pai querido, essas vidas, essas ofertas, é o que eu te peço, Pai. Senhor, também neste momento eu te agradeço, Pai querido, e te peço que o Senhor venha abençoar, Senhor, a vida, Pai querido, do presbítero Ítalo, Pai, juntamente com a sua família, que o Senhor venha retribuir, Pai, Pai querido, não só nas suas finanças, mas nos seus projetos, que o Senhor venha melhor, Senhor, acrescentar e capacitar, Pai, não só ele, mas como a sua família, Pai, dando saúde, Senhor, Pai querido, dando esperança, Pai, e dando, Senhor, Pai querido, cada dia mais da sua porção, guardando, livrando ele e toda a sua casa de todo mal. Abençoa, Senhor, Pai querido, esta palavra que ele trouxe e preparou ao longo de semanas para nós, e aqui, Senhor, nós vamos nos deleitar, Pai querido, porque o Senhor tem coisa boa para nós. Em nome de Jesus eu te louvo, te agradeço e te engrandeço. Amém. Presbítero Ítalo está com a palavra. Boa noite, irmãos. Pode se assentar, fica à vontade, bem tranquilo. O Senhor é bom, tem cuidado de nós, né? Já que a gente vai finalizar hoje, finalizar com chave de ouro, né? A gente entrar no próximo assunto aí. Bom, nesse decorrer dessas 4 semanas que a gente teve aqui, a gente falou sobre o plano de Deus, o propósito de Deus. Obrigado, Rê. Falamos sobre o beneplácito dele, o bom prazer, a boa vontade que ele tem. Falamos de como ele nos elegeu nele, de como ele nos predestinou nele, né? E a partir disso, como ele nos chama para ser filhos, segundo a adoção através de Cristo. E aí, para finalizar, a salvação completa, como foi intitulado o tema, a gente precisa saber como acontece essa salvação, se ela é completa, né? Como acontece a salvação no espírito, como acontece a salvação na alma e como ela vai acontecer também no corpo. Beleza? Todo mundo conseguiu acompanhar desde o primeiro dia ou tem alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Talvez, é claro, né, para quem vai assistir a gente pelo YouTube ou está assistindo nesse exato momento, vai ficar um pouco perdido, mas vai dar para você ter uma sede aí da palavra do Senhor e buscar esse conhecimento, se aprofundar, em nome de Jesus. Tá bom? Aproveita e se inscreve lá, segue a página no Instagram da igreja, é IR_restaurado, aí você já segue lá, tá bom? Para você ficar por dentro dos posts, dos dias de culto, e assim tudo mais, beleza? Bom, a gente ficou sabendo do plano de Deus, como Deus arquitetou isso, o propósito dele, através do que ele vai fazer, de como ele nos elege. Agora a gente vai entrar especificamente como a salvação se inicia. A gente finalizou quarta passada falando de como essa salvação vai se iniciar. Se o homem, a morte do homem, ela se inicia no espírito, a lógica, e não tem como ser o contrário, a salvação ela vai se iniciar no... Vamos lá, todo mundo compartilhando e participando comigo. Se a morte do homem ela inicia no espírito, a salvação vai iniciar no... Vamos lá, galera. Vocês repetem, vai ajudar a gravar ou anota. Não tem como a salvação de Deus iniciar na carne ou na alma. O processo vai ficar ao contrário. Se a morte, se o homem inicia morrendo no espírito, depois ele vai morrer na alma e assim o corpo, automaticamente a salvação de Deus também tem que penetrar a vida do homem pelo espírito, inundar para a alma e assim sucessivamente alcançar o corpo do homem. Beleza? Então já abre a sua Bíblia comigo aí, que agora a gente vai passear um pouquinho por alguns textos para você entender como que se dá essa salvação. O primeiro texto que a gente vai ler está em João, no capítulo 6, no verso 47.
João 6,47. Como a gente estava falando, o homem ele vai passar a ser salvo a partir de um ato que ele... Não um ato no sentido de que ele fez algo, mas no sentido de que ele precisou crer para que essa obra de salvação desse um início na vida dele. E esse crer vai atingir o espírito dele. Por que o espírito? Como a gente leu no texto de Romanos, na quarta passada, que a obra da salvação é o dom gratuito de Deus, ele não se manifesta por algo que nós fazemos, como o texto de Romanos vai falar, para que o homem não se glorie achando que é porque ele fez alguma coisa para ser salvo. Porque isso tudo está relacionado ao que Cristo faz para nós. Então eu creio na obra que Cristo fez e automaticamente eu recebo a salvação no meu espírito. Beleza? Como é que texto, em qual texto bíblico que a gente vai identificar? Eu vou te mostrar um, tem vários, mas para você aprender. João capítulo 6, verso 47 vai dizer assim, ó: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Está todo mundo assim? Na Bíblia de todo mundo, quem está pelo celular, quem está acompanhando pela Bíblia, tem a vida eterna. Então alguém precisou crer para ter a vida eterna. Parece que vai entrar em choque com tudo aquilo que a gente conversou aqui durante as quarta-feiras. Porque o texto está falando a respeito de uma vida eterna que esse homem está tendo a partir de um ato que ele creu. Para você entender, abre a sua Bíblia já rapidinho em Marcos 16. Mas não perde João não, tá? Deixa um dedinho ou põe aquela fitinha se sua Bíblia tem a fitinha, ou anota. Marcos 16. Então, João 6,47, o homem precisou só crer para ser salvo, correto? Correto? Amém? Então o homem, para ele ser salvo, para ele ter a vida eterna, ele precisou só crer no texto de João 6,47. Só que a gente vai ler outro texto agora de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Vamos lá? Diz assim, ó: quem crer e for batizado será, mas quem não crer será condenado. E agora, o que nós faz? O primeiro texto de João falou que precisava só crer, certo? O texto de Marcos está falando que tem que crer e tem que ser batizado para ser salvo. E agora, o que nós faz com isso? Precisa só crer ou tem que ser batizado para ser salvo? O que vocês acham? O que você acha, João? Tem que crer e tem que ser batizado, ou para ser salvo precisa só crer? O Lucas acha que tem que crer e ser batizado. Fala aí, varão. Tem que crer e ser batizado ou só crer? O mais importante é crer. E aí, Irã? O que você acha? O mais inteligente foi ele, hein? Vamos lá. Por que os textos são diferentes? Por que parece que eles entram em choque? Ou parece que a Bíblia está se entrando em discordância entre ela mesma? Não é que ela está entrando em discordância entre ela. É que o texto de João 6,47 está falando de uma salvação no Espírito. Já o texto de Marcos 16 está falando de uma salvação que dá-se no Espírito e depois vai alcançar a alma. Por isso que o texto diz: quem não for batizado será condenado. Ele está dando os passos de uma salvação completa, que ela está a obra da salvação, como o texto de Filipenses vai falar, que a obra da vossa salvação, né, se desenvolva. Olha que o texto diz: como assim
A salvação se desenvolve, o texto diz da obra, dependendo da tradução, está assim, que o trabalho ou que o serviço, automaticamente a gente entende o que é uma obra. A gente tem um pedreiro aqui e outras áreas que o João faz. Quando você diz, irmão, eu estou numa obra lá, automaticamente você vai visualizar uma casa, um prédio, que seja, ele está construindo. Então ele diz, eu peguei uma obra lá, ela está no meio. Então quer dizer o quê? Que ele está desenvolvendo. Como o texto diz, que a obra da vossa salvação se desenvolva. Então a Bíblia sempre mostrou que a salvação não é um ato que acontece de uma vez e ponto. Como algumas pessoas pensam, e eu não estou aqui para rebatê-las, mas a gente está para ficar com que a Bíblia. O que a Bíblia me orienta? Como ela me ensina? Quando esse texto de Marcos está falando aqui a respeito de que tem que ser batizado, quem crer e for batizado, esse será salvo. É porque no ato do batismo, no sentido do batismo, da confissão pública, como aconteceu no domingo, através da vida da Pâmela, o que a gente entende nisso? Quando que ela foi batizada? Domingo ou no dia que ela creu em Cristo Jesus? E aí? O que vocês acham? Que ela foi batizada quando? Domingo, aconteceu o batismo dela, ou quando ela creu em Cristo Jesus? Quando ela creu? Quando ela foi batizada com o Espírito Santo? Então tem gente que acha que o batismo no Espírito é uma coisa e o batismo nas águas é outra. Para você entender. O que a Bíblia diz? A carta aos Romanos, Paulo vai nos ensinar isso. Que na morte de Cristo, ele está dizendo assim, ele está ensinando os romanos, através da carta, na morte de Cristo Jesus. Quando ele morreu, vós, né, que é a forma mais escuta. Vou usar um termo mais atualizado. Vocês morreram com ele. E na sua ressurreição, ressuscitaram com ele. Ele fez assim, não sabe vocês que vocês foram batizados no corpo de Cristo, no momento da sua morte? E quando você crê em Cristo Jesus, o seu batismo também acontece no sentido espiritual. Mas o batismo no sentido comunitário social serve para quê, Ítalo? Aí a gente vai precisar pegar o texto de Jesus sendo batizado. Quando Jesus foi batizado por João Batista, uma frase, uma voz gritou do céu. Quem sabe me dizer que frase foi essa? Que frase que bradou forte após Jesus subir das águas? Quem sabe me falar? Esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Ótimo, João. Esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Que maravilha. Só que eu preciso te ensinar uma coisa. Na Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, existem 4 palavras para filho. 4 palavras para filho. A primeira palavra para filho é quando ele é criança. A segunda palavra para filho é quando ele está se tornando adulto. Mancebo, você vai ouvir isso na Bíblia. Quando ele está começando a se tornar adulto. Depois tem outra palavra para filho quando ele é adulto. E tem outra palavra para filho que é a que vai ser usada no texto de João, quando houve essa declaração da voz de Deus, que é quando o filho se torna maduro. E agora ele pode ter responsabilidade para tomar conta das coisas do reino. O que tem a ver isso com salvação, Ítalo? A gente precisa entender, é o que eu estou falando no texto de Marcos. Quando a pessoa creu no sacrifício de Cristo, a salvação, ela adentra no Espírito. Então ela foi salva no Espírito. Amém? Ela foi salva no Espírito. Iniciou o processo da salvação dela. Ela pode perder essa salvação no Espírito? Sim ou não? Quem crê que sim, levanta a mão. Quem crê que não, dá um like. Quem crê que sim, também dá o like aí. Quem crê que sim, que pode perder a salvação no Espírito? A gente já conversou isso aqui na quarta-feira. Quem crê? Levanta a mão. Eu acho que pode. Quem que acha que não pode perder a salvação no Espírito, levanta a mão.
Que não tem como. Quem não achou nada, obrigado. O texto de João 6,47, ele vai responder para a gente. Quem crê, ele tem a vida eterna. Já está lá no texto, mas aí é só você começar a pensar um pouquinho. Caramba, mas por que tem a vida eterna? Porque o espírito do homem que habita no homem, ele é eterno. Ítalo, é só você pensar um pouco. O espírito, ele é eterno ou ele morre? Aí você vai começar a pensar em fantasma, nessas coisas aí. Como é que o homem foi criado? É só você ver os textos bíblicos. A Bíblia vai dizer assim que o espírito do homem foi gerado dentro de Deus. Efésios, capítulo de número 1, a partir do verso 3, você vai ver isso aí. Que nós somos gerados, eleitos nele. Você vai ver isso em Zacarias, capítulo 12, verso 7, também você vai encontrar que Deus formou o espírito do homem dentro dele, dentro do próprio Deus, não dentro do homem em si. Então o homem, no seu espírito, ele é eterno. Amém? Quando ele peca, por que ele estava em uma condenação eterna, que a Bíblia diz? Porque o espírito, ele é eterno. A partir do momento que ele crê em Cristo, ele recebe a salvação no espírito, e o espírito do homem está salvo. Então ele não perde a salvação no espírito. E eu falo isso com muito temor. E isso não é indicativo para alguém pensar assim, pronto, se eu estou salvo eternamente no meu espírito, por isso que a Bíblia diz, e eu estou reafirmando aqui, que a salvação ela necessita ser completa. Vai achando que porque você está salvo no espírito, você pode fazer o que você bem entende, que você vai cair do cavalo, porque o Marcos 16, ele vai falar, precisa crer e ser batizado. O sentido dessa expressão ser batizado está falando da salvação na alma do homem, para que ele não seja condenado. O espírito do homem, ele não é condenado, ele não vai partir para a condenação, desde que ele confesse Cristo, que ele creia no sacrifício de Cristo. Mas a alma do homem, se ela não passar por essa transformação, ela vai entrar em queda. A gente ouve falar sobre um novo nascimento. O espírito nasce de novo, amém? Quem já ouviu falar isso, quem já leu isso na Bíblia, que o espírito do homem nasce de novo, é uma nova criatura, né? Nasce um novo nascimento. O corpo do homem também será transformado num corpo de glória, como vai falar isso na carta aos Tessalonicenses. E Apocalipse também vai falar sobre isso, sobre o corpo novo do homem transformado. Mas a gente precisa entender que a alma do homem, ela não nasce de novo. Da mesma forma que aconteceu com o espírito, do mesmo jeito que vai acontecer no corpo do homem. A alma do homem, ela tem que ser transformada para que ela receba, né? Se ela receba a salvação. E isso acontece como, Ítalo? Eu vou te dar um exemplo aqui. Quem conhece de um crente muito abençoado? Quem conhece um crente abençoado? Todo mundo conhece um crente abençoado. E esse crente abençoado, você conhece ele, mas você conhece, assim, aqueles bem abençoados, que aqui em cima, assim, nos dons, ele é cheio de Deus, mas na vida dele particular, ele não parece ser tão cheio de Deus. Quem conhece alguém assim? É aquela pessoa que você fica escandalizado quando você pensa. É aquela pessoa que você torce o bico. Que alguém pode te falar, nossa, você viu aquele pastor, é uma benção. Só que você conhece a vida particular deles, fala, meu Deus, esse irmão está falando besteira. E por que que isso está acontecendo na vida dele? Simples, eu te respondo. Porque ele não está salvo na alma. Ele não permite que a salvação entre na alma dele. Ítalo, por mais que ele possa falar da palavra, por mais que ele possa conhecer a palavra, não adianta. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Conhecimento de Deus não é o quanto eu falo dele, é o quanto eu vivo dele em mim. Isso é o conhecimento de Deus. Você ia falar alguma coisa, João? Ótimo. Iniquidade. A gente pode até falar um pouquinho sobre isso. O João falou sobre iniquidade. O que é iniquidade? A Bíblia vai falar assim, ó,
que por causa da iniquidade de vós, o amor de muitos esfriará. O que é iniquidade, Ítalo? Eu te respondo, é um tipo de pecado. Mas quem é que comete esse tipo de pecado? Paulo está advertindo a igreja, porque a iniquidade, só uma pessoa na terra, só uma pessoa pode cometer. E sabe quem é as pessoas que podem cometer iniquidade? Nós. Só a gente consegue cometer iniquidade. O ímpio não comete iniquidade, porque iniquidade é tudo aquilo que eu faço contra Deus. Ítalo, então você está falando que quando eu peco, eu estou pecando contra Deus? Sim. Por quê? Porque Ele habita em você e você nele. Então tudo que você faz que quebra o princípio dele, as 613 leis, que você acha que são 10 mandamentos, mas deixa eu estreitar mais aqui. A gente não. Se eu perguntar aqui, até mesmo para mim, os 10 mandamentos eu não vou saber recitar aqui na ponta da língua. Imagina 613, que a Bíblia fala sobre 613 leis. A gente se apega aos 10. Que a gente esquece que são 10 mandamentos. Existindo naquela tábua, para você entender, são 10 mandamentos no centro da tábua e mais 603 em volta, assim, como se fosse uma borda. Pensa um quadro e tem uma borda. Em volta desses 10 do centro estão os outros 603, que eles são escritos de dentro da tábua e aí vem fazendo assim, ó, para fora. Porque esse já é um princípio que Deus ensinou para Moisés lá. Por quê? Ele está falando que as minhas leis, que os meus princípios estejam em vocês de dentro para fora, que eles se manifestem em vocês de dentro para fora. E isso é uma das coisas que mais demora para se começar a acontecer na vida do crente. Vou usar a palavra assim, que a gente usa a palavra crente mais fácil. É mais popular. Por quê? No espírito, você vai ver um monte de gente abençoada. Um monte de bênção. Ih, vaso, terra, aqueles mantos, aqueles pega-fogo. Vai lotado. Mas alguém que vive a vida de Cristo mesmo assim, é muito difícil. Por que é difícil, Ítalo? Eu vou ler outro texto aqui para você. Abre a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 21. E todos os textos que a gente está falando, você vai marcando de algum jeito, ou anota num papel. Tiago, capítulo 1, versículo 21. E segura aí, não lê ainda não, eu sei que quando você acha que já quer ler, dá uma segurada. A gente já vai desenvolver e chegar nesse texto. Alguém foi salvo no Espírito, porque ele creu. Então ele não perde a salvação no Espírito. Mas isso não significa que ele está autorizado a fazer o que ele quer. Pelo contrário, como a obra da salvação ela é desenvolvida, ela tem que ser desenvolvida do Espírito para dentro da alma. Por isso existe a luta. Você já ouviu isso na Bíblia, já ouviu um monte de gente falando que Paulo vai falar isso. O que eu quero fazer eu não faço. O que eu não quero eu acabo cometendo. Tem até hino que fala sobre isso. Quem, maldito homem que sou, quem me livrará da condenação do corpo dessa morte? Ele começa a exclamar de forma desesperada, porque ele está numa guerra. Porque o espírito dele contém Deus, o próprio Jesus falou isso. O espírito do homem está pronto. Logo após que ele sai do Getsêmani, o espírito do homem está pronto, mas a sua carne está fraca. Ele está falando no sentido do pecado, na natureza do homem. O espírito, quando recebe Jesus, quando confessa a Cristo, ele está pronto, irmão. Ele recebeu. A Bíblia vai dizer assim, que o Espírito de Deus vem habitar o espírito do homem e eles se tornam um só. Então, como é que a gente vai questionar aqui? Mas, irmão, então por que eu peco? Vou explicar o porquê
que você peca e que porque eu também acabo pecando? Porque nós estamos lutando contra a natureza do pecado, a força do pecado que está operando na alma e no corpo. A alma é a sede das emoções, né? A emoção, vontade e sentimento. Emoção, vontade e sentimento. Essas três coisas aqui, quando o pecado toma conta, quando a força do pecado está operando sobre a emoção, a vontade e o seu sentimento, ela vai te levar a todo momento. Se quem rege a sua vida é o pecado, quando outrora alguém está lá fora, ele vai decidir pelaquilo que a vontade do pecado quer. Agora, quando você recebe Cristo, começa a guerra. Porque o teu espírito quer fazer a vida de Cristo desenvolver a alma, ela se expandir. Pensa numa caixa d'água com 3 níveis. Que aonde a água que entra nesse primeiro nível é onde é o espírito, foi o creu. Mas ela precisa invadir o segundo nível, que é a alma, e o terceiro nível, que é o corpo do homem. Como que se acontece a salvação da alma? Ou como que se dá a salvação da alma? A gente vai ler o texto aqui de Tiago, capítulo 1, verso 21. Diz assim, ó: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar a vossa. Então, quando eu creio, não há salvação na alma. Quando eu creio em Cristo, no sacrifício dele, acontece salvação no meu E para mim começar, a única coisa que tem o poder que pode salvar a tua alma é a palavra. Por isso que é o quanto de Cristo eu pratico. Conhecimento bíblico não é fala, irmão. Ixi, já me dancei nessa parada aí de conhecer, achar que eu sei, falar várias coisas, decorar versículo, pregar, citando versículo um em cima do outro, assim, para impressionar as pessoas. Até hoje a gente vê isso. Então não se fique parvo ou admirado com alguém que tem a Bíblia falada aqui, ó, pum, 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 pum. Mas fique admirado com alguém que está vivendo a vida de Cristo, assim, ó, que puro. Você vê, meu Deus, esse cara tem cheiro de Jesus. Eu sinto Jesus, parece que eu vejo o próprio Jesus na vida dele, a vida de Cristo se manifestando na pureza, na bondade, na fidelidade, na verdade, no companheirismo, no amor. Você fica assim, meu Deus, eu nunca vi Jesus, mas parece que eu estou vendo. É para isso que ele nos chama para viver. Lembra? Processo, plano de Deus, o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Que o homem contenha a vida de Cristo, expresse Deus e represente Deus. Esse é o propósito de Deus. Lembra que a gente já bateu em cima e falou aqui? Então não é o quanto eu falo de Deus. Essa parada aí já caiu por terra, ó. E enquanto a gente ficar apegado e impressionado, pelo contrário, a gente está até fazendo mal para essa pessoa. Porque quando a gente fica impressionado por alguém que fala de Deus, pelo conhecimento que ele tem de Deus na fala, e a gente fica, nossa, irmão, bate nas costas, olha que palavra, hein? Olha que conhecimento, hein? A gente só está falando, irmão, continua assim, tendo conhecimento de Deus. Você só está promovendo nele uma queda. Porque já o ego dele vai se inflar tanto, que qual vai ser o final? A Bíblia vai dizer assim, que o coração altivo e o soberbo Deus não o suportará. Eu vivi isso na minha própria vida, nesse sentido. De achar que era o pregador e cara no chão. Até que eu entendi, não é o quanto de Deus eu falo, é o quanto de Deus eu vivo.
E a gente precisa trazer isso para dentro de nós. Eu estar salvo, por isso que eu fiz aquela pergunta. Pode falar, João. Sim. Para que a gente entenda o que eu estava falando aqui, no sentido da pergunta que eu fiz na quarta, quase no finalzinho, e não é uma pergunta minha, como se alguém teve a curiosidade de pesquisar quem foi Dr. Miles Monroe. Ítalo, eu não consegui decorar o nome. Então tá bom, você não está pedindo, mas eu vou mandar o nome dele lá e alguns artigos dele. Tem vídeo no YouTube. Ah, mas ele fala em inglês, mas vai ter o cara que vai traduzir, você vai ver ele falando lá. Pronto. A pergunta que ele fez, se alguém preferia ser salvo do inferno ou entrar no céu. Que tipo, na resposta ele conseguiu identificar, e nessa pesquisa que ele fez na pesquisa no país onde ele era o príncipe da nação, que é a Bahamas, é uma ilha. E ele fez lá essa pesquisa com os cristãos e ele conseguiu identificar que a pessoa que dava a resposta no sentido de tipo, eu queria estar livre do inferno, ele estava se contentando apenas com a salvação. Não é um achismo que o cara fez. E a pessoa que disse, eu quero entrar no céu, era uma pessoa que estava se enquadrando num perfil de um filho, que é a responsabilidade, é aquilo que Jesus fez. Não foi por acaso que Deus falou, esse é o meu filho, e a expressão filho que é usada ali é aquele que quer responsabilidade. Lembra? Ele nos elege nele, nos predestina para ser salvo, mas o final de tudo isso que ele está fazendo é para uma coisa, para filiação, para que vocês sejam filho, maduro, administradores de um reino. Então alguém que está salvo no espírito, mas ele não quer ser salvo na alma, ele nunca vai conseguir compreender as coisas do reino de Deus. Por isso que ele vai questionar o Senhor quando uma porta se fecha. Por isso que quando uma intempérie da vida, uma dificuldade acontecer, ele vai questionar o Senhor, vai dar uma daqueles que, como se ele pudesse, ou tivesse a autoridade de questionar e apontar Deus. Por que ele não compreende isso? Porque ele não está salvo na alma. E o texto é bem claro aqui, ó. Receba em vós a palavra enxertada. Aí o texto diz, com mansidão. A riqueza dos detalhes que a gente tem que pegar. Por que o texto está falando com mansidão? Porque a palavra, quando ela vem em nós, ela nos choca de tal ponto que a gente tem a mania de fazer o quê? Quando a gente fala daquelas, nossa, hoje foi só cajadada. O que a gente está dizendo nas entrelinhas? Eu quero rejeitar essa palavra. Por que a gente usa a expressão cajadada? Porque ninguém gosta de apanhar aqui. Só que a gente esquece que o próprio salmista Davi vai falar assim, que a tua vara e o teu cajado me consola. A tua correção é consolo para mim. Olha o que Davi está falando, a gente pensa que é um pastor fazendo assim nas ovelhas. Ele está descendo a madeira, volta para o caminho, pá! Volta para o caminho, pá! E Davi está falando, ó, traz consolo. A tua correção consola a minha alma, porque eu vejo o teu amor. Isso é amor. Isso é o amor de Deus se manifestando. Não é deixando eu tomar minhas decisões do jeito que eu quero e não estou nem aí. Pelo contrário, a salvação da alma, ela acontece quando nós, com mansidão, começamos a receber a palavra. E não só receber a palavra, o texto diz, ela está enxertada. E como é que a palavra se manifesta? A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Pensa num organismo vivo. Aí o texto vai dizer que ela consegue penetrar até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas. Ela está falando, ela está comparando a palavra como um organismo, que quando ela penetra em você, ela começa, ela se agita e ela quer manifestar vida. Então, quando você recebe a palavra com mansidão, eu sei que é difícil,
Tem momentos que ela vem assim, e a gente, não, eu nasci assim, eu fui criado assim, a gente bate o pé, quer relutar, mas não adianta. Se a gente quer expressar Deus, representar e conter, receber ainda mais da vida dele, que é a forma como ele se dispensa para dentro do homem, é a dispensação de Deus da vida de Cristo para dentro de nós, vai ter que ser desse jeito. Então, eu estar salvo no Espírito não é indicativo de que eu posso fazer o que eu quiser. Pelo contrário, eu estar salvo no Espírito só foi o primeiro passo que eu dei para que eu possa conter ainda mais Deus e desenvolver a vida dele em mim. Alguém que diz, eu creio em Cristo Jesus, ele não está falando, agora eu estou livre para pecar. Não, agora ele diz, eu estou livre do pecado. Não é livre para pecar, é livre do pecado. Porque o poder que habitou o seu espírito, agora ele começa a se expandir para dentro da tua alma. Mas de que forma? Pensa no registro, você recebeu toda aquela vida no espírito. E agora o compartimento tem aquela válvula, tipo um Tzinho que você vai abrir. Quando você começa a receber, é você abrindo essa válvula para que a vida do espírito comece a invadir a alma. E aí vai haver uma coisa chamada transformação da alma. Romanos vai falar isso. Não vos conformeis, Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, mas antes sede transformado pela renovação da vossa mente. Por que a expressão mente é usada ali? Que é uma das coisas aonde a alma está relacionada. Lembra? Emoção, vontade. A alma está relacionada à mente do homem, à psique. Três palavras para vida na Bíblia. Respeito. Vida no Espírito. Vida. Quando você for ver falar sobre vida no Espírito, você vai ouvir falar sobre a expressão Zoe. Vida no Espírito. Zoe, a palavra grega. Vida na alma, você vai ouvir a expressão psique. Da onde vem a expressão psicologia, o estudo da mente humana, neurociência. E a palavra para vida no corpo é bio, da onde vai vir biologia, o estudo do corpo humano. Então, quando Paulo está falando da mente, sede renovado, sede transformado pela renovação da vossa mente, Paulo, ele está tocando de algo tão profundo, mas tão poderoso. Paulo está falando da mente que Adão possuía lá antes da queda, para a gente ter uma noção. Não se conforme com este mundo, mas antes sede renovado pela transformação. A palavra renovação, você vai entender que o prefixo R-E, quer dizer volte à origem. Então, quando você ouvir a palavra assim, restituição, reconstrução, renovação, reedificação, é tudo falando, volte ao original, volte à origem, volte ao estado original. E que estado original é esse da mente de Adão? O que tinha na mente de Adão? Que tipo de mente era essa? Para a gente entender que tipo de mente era essa, o próprio Paulo vai falar que agora nós, que temos Cristo, nós possuímos a mente de Cristo. Então isso já tem que dar um start. Opa, eu possuo a mente de Cristo. Aí eu tenho que passar a pensar, mas por que eu não estou pensando como Cristo pensaria? Por que ainda eu cedo às vontades que eu não quero fazer na luta do Espírito e a carne? Por que eu estou cedendo? Porque ainda você não está abrindo a válvula do jeito que tem que abrir. Não está praticando. Eu e você não estamos praticando a palavra de dentro para fora da forma que a gente tem que praticar. Então Paulo está dando uma analogia. Que mente, que poder é esse que está na cabeça de Adão? Você vai ler o texto de João, capítulo 1, verso 1. Todo mundo conhece ele. Todo mundo.
No princípio era o... Todo mundo conhece ele, não conhece? Amém? Então vamos lá. Se você responder, João, só responde, mas responde com bastante força, assim. Eu queria que você ficasse animado, irmão. Eu sei que tá frio. Eu tô morrendo de dor de cabeça, passei o dia inteiro com dor, mas eu quero que você venha na palavra, porque isso vai trazer vida para você. No princípio era o... E o verbo estava com... E o verbo era... A palavra verbo ali... Vitor, eu não quero ficar aqui falando de você virar um grego, um hebraico, não, é só para você entender. A palavra verbo ali, tanto no grego como no latim, que foi as duas traduções mais originais, é a palavra logos, ou logos, dependendo da expressão. Eu não sei a origem certa da expressão, mas é L-O-G-O, logos, ou logos, certo? E o S no final. Então, o que significa essa palavra logos, ou logos? Ideia. A tradução ao pé da letra dessa expressão é ideia. Então, você vai ler o texto, no princípio era a ideia. E a ideia estava com Deus. E a ideia era Deus. Como se constrói uma ideia? Pensando. Toda vez que você pensa, se constrói uma ideia. Então Deus pensava, a ideia estava construída, porque no princípio era a ideia. Que ideia é essa? Cristo. O próprio Cristo é a maior ideia de Deus. Não que Cristo foi criado, mas era a ideia contida em Deus, expressa, a vida de Deus. Por isso que Paulo está falando em Romanos, sede renovado, né? Sede transformado pela renovação da vossa mente, ó. Sede transformado pela renovação. A palavra transformação ali é metanoia. O que é isso, Ítalo? Para você entender no sentido aplicado, pensa na largata, que ela vai para o casulo, fica lá o tempo, passa por uma transformação e quando ela rasga, ela virou uma borboleta. Esse período que ela está sendo transformada é o período chamado metanoia ou metamorfose. Lembra aquela música bem antiga, essa metamorfose ambulante? Que é algo que passou por uma transformação. Então Paulo está falando, vocês precisam ser transformados. Mas transformado pelo quê? Pela ideia original. Sede renovado na mente. Volte à ideia original, que é Cristo. Receber Cristo em vós. Aí ele continua. Não vos conformeis com esse mundo, mas antes sede transformado pela renovação da vossa mente, para que vocês vivam, né? E conheçam qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade. Por que ele usa 3 palavrinhas? É o indicativo de salvação no espírito, salvação na alma e salvação no corpo. Paulo está falando, vocês têm que receber Deus, e essa forma que vocês recebem Deus no espírito tem que se expandir para a tua alma e alcançar o teu corpo. Ítalo, como é que eu vou ser salvo no espírito? Como é que é, galera? A gente falou aqui. Crendo. Ótimo. E como eu vou iniciar o processo de salvar a minha alma? Recebendo a palavra. Grava isso. A palavra é a única coisa que pode salvar a alma. Está o texto de Tiago aqui, ó. Tiago 1:21. A única coisa que pode salvar a vossa alma é a palavra de Cristo, a palavra enxertada. Isso não pode sair de nós. Quer ver um texto, uma parábola que Jesus vai contar, que ela vai narrar bem claro isso aqui? Lembra, todo mundo sabe a palavra do semeador. Lucas capítulo 8. Eis que o semeador saiu a semear. E saindo ele, caiu uma semente à beira do caminho. E foi
pisada. Aí vai continuar o texto. Depois ele lançou uma no meio dos espinhos, lançou uma no meio das pedras e depois lançou outra em terra boa. Quando Jesus vai explicar essa parábola aqui, Jesus vai explicar que um pássaro ou uma ave, que ele vai dizer que é Satanás, ele vai falar, essa ave representa o nosso inimigo, que é Satanás, ele voltou para buscar uma semente. Ele volta para buscar uma semente. E que semente é essa, Ítalo? Não é a semente que caiu no espinho, muito menos a que caiu na pedra, no meio das pedras e foi sufocada, e muito menos ainda a que caiu em terra boa. Ele só volta para buscar a semente que caiu à beira do caminho. O texto diz que ela foi pisada, porque o texto está falando no sentido de rejeição, eu desprezo. Está falando no sentido de receber essa palavra na alma, porque provoca o quê? O caráter do homem. Quando você pensa em salvação na alma, vincula isso ao caráter do homem. Quando você fazer isso, um caráter bom, a pessoa tem um caráter bom. A gente tem que desmistificar isso. O que é um caráter bom, Ítalo? Eu te explico. Caráter bom não é a pessoa que ajuda os outros. Irmão, você precisa entender para não confundir isso aqui. Porque às vezes você está atribuindo uma coisa que alguém é de Deus sem ela ser. Atitudes boas não tem nada a ver com ser de Deus. Ser de Deus é eu ter a vida de Cristo em mim. Quando eu tenho a vida de Cristo, eu faço parte dele. Está na Bíblia, não é eu que estou falando. Você quer ficar bravo, mas eu conheço alguém que não vai na igreja. Como a gente já ouve essa história, né? Eu conheço alguém que não vai na igreja, mas ele ajuda as pessoas, compra cesta básica, compra roupa para as pessoas queridas, tem um projeto social. Beleza, bacana, ótimo. Mas se ele não tiver Cristo na vida dele, eu não estou falando dele frequentar uma igreja, se ele nunca tiver confessado Cristo, de nada vai adiantar para ele. É condenação. E ponto. Nossa, mas Deus é tão injusto. Ele não é nada injusto. Estava lá, era só reconhecer, era só confessar Ele. O que isso fazia de tão desconfortável na pessoa que ela não confessava a Cristo? Eu vou te contar o porquê que essas pessoas não fazem isso. Simples. Sabe por quê? Porque a obra que elas fazem glorificam a elas. E isso gera na pessoa algo tão maligno, para você entender, que foi a mesma síndrome que foi gerado em Lúcifer para a queda. A glória, os feitos que ele fazia, é só você ler Ezequiel, ele se achava mais que os outros da criação. Então, o que foi gerando nele, algo que ele mesmo fazia, foi gerando nele. Ele não fazia as coisas relacionadas para que Cristo fosse glorificado, para que Deus fosse glorificado. O orgulho é um sentimento, e grava isso, se quiser até anota. O orgulho é um sentimento que nasceu no coração de Lúcifer e ele vem direto do inferno. O orgulho. Não é aquela expressão, nossa, eu estou orgulhoso de você. Não faça essa associação, mas o orgulho é o mesmo sentimento que nasceu em Lúcifer. Então essas pessoas, elas se autogloriam, por isso que, se eu confessar Jesus, vai querer dizer que tudo isso que eu faço é porque Ele agora habita em mim? Não, eu sou bom, eu sou autossuficiente. Então elas não querem, de alguma forma, atribuir a Cristo aquilo que é de Cristo. Você lembra de um jovem chamado Rico, que Jesus vai encontrar ele? Para você entender, então eu estou falando de caráter, salvação da alma. Porque isso eu vou bater em cima aqui, porque a gente tem que começar a amadurecer nesse sentido. O cara conhecia a palavra inteira, porque ele vai
chegar em Jesus e vai falar o que ele precisa fazer para ter a vida eterna. Jesus fala, segue os mandamentos aí só, mas qual que é e tal? Amar o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, todo o teu entendimento. Aí ele vai responder, a resposta dele. Eu faço isso desde a minha mocidade. Aí Jesus vai voltar. Então você quer ser perfeito. Sabe o que ele estava falando, gente? Quando ele diz, eu já faço isso desde a minha mocidade, ele está falando assim, só isso que precisa estar fazendo? Ele está dizendo, eu já faço isso aí, é só isso que precisa fazer para ter a vida eterna? Ele está menosprezando aquilo que Cristo coloca como essencial para se viver. Ele fala, é isso aí eu já faço. Aí Jesus vai dar uma nele. Então você quer ser perfeito, bonitão? Faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Algumas pessoas associam aqui que Jesus está falando para ele ser pobre. Pelo contrário, Jesus não está mandando ele ser pobre, não. Sabe que tipo de riqueza ele continha dentro dele? Essa mesma riqueza que eu acabei de ensinar para vocês aqui. Que ele achava que os feitos dele qualificavam ele a ser alguém que era digno de ter a vida eterna. Aí Jesus fala, deixa eu me inverter aqui, deixa eu te chamar para a obediência de verdade e depender de mim. Eu quero ver se você tem a coragem de trocar a glória que você tem para glorificar a mim. A gente foi chamado para conter, expressar, representar para que Ele seja glorificado. Então, mas em nenhum momento eu vou ser aplaudido, você vai ser aplaudido sim. Sabe em qual momento? Quando o reino de Deus se manifestar, você estiver nele e Ele vai falar assim, vem entrar aqui, agora eu vou te colocar sobre 10 cidades, você, sobre 5 cidades, você, sobre uma cidade. É nesse período que a gente vai receber o galardão. Mas pessoas querem ser aplaudidas aqui. Se você quer ser aplaudido aqui, beleza. Mas não questione aquilo que o Senhor ensina a gente. Então, ser salvo no Espírito, irmão, fácil. Confessou o Senhor, creu nele, recebeu Cristo no Espírito. Eu quero ver entrar no céu. Vou melhorar ainda, igual o Dr. Miles Monroe. Ser livre do inferno? Assim, um monte de gente vai ser. Eu quero ver a negada entrar no céu. É para isso que ele está chamando a gente. Para um nível acima, igual eu tenho falado em casa, um next level, o próximo nível, uma santidade, uma pureza maior, que só vai vir quando a gente começar a praticar a palavra na essência mesmo, nos mínimos detalhes. Isso é a diferença de nós para o mundo. Essa é a diferença. Quando a gente começar a aplicar a palavra no sentido literal, nos mínimos detalhes. Porque esse é o poder que a graça nos chamou para viver. A gente precisa entender isso aqui. Que Ele nos chama para um próximo nível, irmão. Então, ser salvo no Espírito, tá beleza. Agora, a salvação da alma, por isso que muitos não conseguem compreender. Como eu estava conversando com alguns irmãos agora, você vai começar a entender melhor. E você não vai se escandalizar tanto. Não que o pecado vai se tornar natural dentro das igrejas. Não. Quando alguém falar assim para vocês, lembra do pregador lá, João? Era uma benção, né? Rapaz, traiu a esposa. O que acontece? Os irmãos ficam tudo escandalizados. Por quê? Porque não sabe, não entende que o cara estava só salvo no Espírito. Ele não queria dar sequência na salvação, no caráter. O próprio João Batista falou isso aí. No tempo dele, ele vai dizer, eu vos batizo com água, que é para arrependimento. Mas depois de mim, vai vir um. E eu não sou digno nem de carregar a sandália dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo. E o texto diz, vírgula, e
Porque muitas pessoas acham que ser batizado no Espírito Santo é receber o fogo de Deus. Não tem nada a ver. E, a palavra e é um adicionador, é um adjetivo para adicionar. Ele vos batizará com o Espírito Santo quando você confessa, quando você crê. Recebe e com fogo. Ele faz distinção. O batismo no Espírito é uma coisa e o batismo com fogo é outra coisa. E o que significa isso, Ítalo? O batismo com fogo é o quê? É o batismo na natureza do Deus Pai, na santidade. Está falando do caráter do homem. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele vai vir consumir o vosso caráter, para que vocês sejam aperfeiçoados e alcancem a estatura de um varão perfeito, maturidade. Não, tirando isso. Pode falar, João. Sim, você confessou, recebeu, está garantido. Agora o e tem uma pausa, tem um adjetivo, um adicionador. Não é tipo eu confessei, você vai receber os dois, não é uma palavra só. Senão você vai ficar fácil. Senão isso que eu acabei de falar aqui cai tudo por terra. Então todo mundo confessou Jesus, já é todo mundo santo, ninguém ia ter problema com caráter. Todo mundo ia comprar e ia pagar, ninguém ia ter problema, ninguém ia ver caso de adultério, até homicídio, de espancamento, de nada, você não ia ver nada disso aí, se fosse com uma promessa, mas não é uma promessa, ele está colocando, é um adicionador, isso você busca para que aconteça. Então a salvação na alma, grava isso, ela é diária, todo dia você tem que buscar para que você seja salvo na alma. No Espírito, não. Você confessou Jesus, recebeu o Espírito Santo, mas essa vida do Espírito você tem que alongar para dentro da alma. E como é que você faz? Praticando a palavra. Quer ver? A gente fica escandalizado, né? A gente fica escandalizado quando a gente sabe de uma notícia de homicídio. Quem aqui fica escandalizado com uma notícia que alguém matou alguém? Quem acha normal? Matou um animal. Quem fica escandalizado quando fulano matou fulano? Eu, pelo menos, fico. Se você acha normal, esse mundo que nós estamos vivendo normal, então já um alerta aí para você perceber que você está se conformando com o mundo. Por isso que talvez está ficando mais difícil a sua vida. Você precisa ficar... Só que isso não pode alterar algo. A própria Bíblia vai dizer assim, que quando eu odeio ao meu irmão, eu sou semelhante ao homicida. Homicida, deixa eu te contar uma coisinha. Não é aquele que está pensando em matar. A palavra homicida no texto está falando aquele que cometeu o homicídio. Então a Bíblia está falando, você que odeia o seu irmão, seja um ódio maior ou menor, você é igualzinho a alguém que acabou de matar. Meu Deus, então. Irmão, a Bíblia nos chamou para isso, para um nível mais alto. É o que eu acabei de falar. É praticar na essência. Viu que o sentimento de ódio está entrando? Coisa simples. Começou com uma irinha pequena, começou com um desconforto. Irmão, já senta o irmão. Ô, irmão, eu estou sentindo uma coisa aqui. Sabe, contra o irmão. Olha, você teve uma... Lembra que nós combinou um negócio, João? Pode acontecer, irmão. Eu combinei com o João uma coisa, aí vamos dizer que eu falhei com ele, que eu dei minha palavra. Parece uma coisa simples, mas incomodou o coração dele, que ele não estava esperando. E aí ele não resolve isso, que era uma coisa simples. Sentar, ô Ítalo, você vacilou comigo, hein? Ia ser simples. É que eu gosto, porque quando eu dou minha palavra, eu não cumpri com você todas as vezes. Faz isso, irmão, porque gerou um sentimento aqui. Então vamos orar aqui para que seja curado. E isso está na Bíblia. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 16, seguir ali, confessai os vossos pecados uns para os outros, para que haja cura. Aí a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração só terá efeito depois de uma confissão.
Se não haver confissão entre nós, não vai haver cura, não vai haver ação do poder da oração, não vai haver nada. Mas é que a gente já acostumou. Parece uma coisa tão simples. Por que eu vou confessar? Uma coisa tão besta. Mas aí vai, depois outra coisa que eu faço, aí vai aumentando. Daqui a pouquinho, o João está me odiando. E quem cooperou? Quem foi que cooperou para que isso acontecesse? Eu. Então, ambos os lados conseguem resolver. Só que a gente não quer viver essa vida de salvação na alma, de representar Cristo. Cristo era assim, irmão. Não tinha problema. Parece que ele era até grosso em algumas coisas, mas não, porque ele resolvia as coisas como tinha que resolver. E ele não vivia carregando sequela de outros episódios, resolvia. Pedro negou. O texto vai dizer que ele fitou os olhos, no meio daquela multidão, ele fita os olhos. E alguém vai falar, nossa, parece que ele estava olhando com um olhar de condenação. Não, pelo contrário. A expressão de fitar os olhos está no sentido de amor. Jesus amou Pedro, mesmo ele negando. Por isso que ele entrou naquele colapso tão grande. Meu Deus, o que eu fiz? Da mesma forma que Judas, quando ele vai lá mostrar, e Jesus fala, amigo. A expressão que ele fala no sentido amigo, não é no sentido tipo assim, você está me traindo, cara, seu traíra. Não, vem cá, meu amigo, de verdade. Isso choca. Quando você começa a entender esse tipo de expressão, a forma como Cristo vivia, e como você começa a viver na semelhança, você não vai ter tempo para ficar magoado mais, porque primeiro, você não vai conseguir ficar magoado se você conseguir viver a vida como Cristo. A Bíblia diz que ele se humilhou. Alguém que já se humilhou no sentido do ego dele, ele não fica chateado, ele não carrega decepções, ele não fica amando esperando ser amado, ele não abraça esperando ser abraçado, ele não dá paz esperando receber paz. Por isso que Jesus, a Bíblia e a ciência, e agora quando os caras começaram, porque muitas pessoas estudavam a mente de um monte de gente, quando os cientistas começaram a parar para estudar a mente de Jesus, os ateus começaram a se converter. A ciência falou, não, esse cara é o maior cara da face do universo, não teve um cara mais inteligente que esse. Porque a psicologia não consegue entender como ele conseguia fazer, a neurociência não consegue entender a forma como ele liderava, a forma como ele vivia, e ele só disse, imita, lança tudo que te pesa em mim e toma o meu, e vai dar tudo certo. Ítalo, eu fui salvo no espírito. Fiz isso para ser salvo na alma. E o corpo, como é que é salvo? Simples. Se você proceder dessa forma, vai acontecer algo que é automático. Na vinda de Cristo Jesus, o seu corpo será glorificado. E a glorificação do corpo é a salvação do corpo. Amém? Então, depois de todas essas quarta-feiras aqui, que eu mais quero dizer, você é salvo no Espírito, beleza. Mas a gente tem que buscar essa salvação diária da alma todos os dias para que o nosso corpo seja glorificado e a gente manifeste o reino. Porque uma das coisas que eu frisei na quarta passada, a filiação, filhos maduros, é para isso que ele nos chamou. Para nos posicionarmos dentro do reino e manifestar ele, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, pessoal do YouTube. Se inscreva lá no canal, já dá o like. Vocês da igreja, eu já vi lá, tá? Eu vi no canal, tem 3 pessoas inscritas. Aqui, ó, uma delas eu sei que sou eu, que no dia que o Marco mandou lá, eu fui uma das pessoas que se inscreveu. Então você se inscreve, então não sei como é que é, simples, só clicar no inscrever, vai aparecer a notificaçãozinha do sininho, você clica lá, todos os vídeos que forem postados, culto, corte de vídeo, palavra, mensagem que o nosso pastor for colocar lá, algo vai estar lá. E é bom para que você faça o reino de Deus se manifestar também nas plataformas digitais, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.
Foram 4 semanas de uma jornada maravilhosa. Para você que chegou, caiu de paraquedas na conclusão, no YouTube tá lá a quarta-feira anterior e um resumão, né? Tá um resumão lá, tá salvo no YouTube, é só acessar lá que tá salvo e é bênção. Se inscreva lá, compartilha com quem você quiser, amém? E eu agradeço o presbítero Ítalo pela sua família, por toda a disposição. Tem alguns assuntos abordados que exigem de nós, né? Compartilhou que dor de cabeça, tudo, mas o compromisso, né, continua. Estaremos aqui sexta-feira, 19h30, e estaremos aqui no domingo, às 18h30, mas antes do domingo tem um sábado, que é 18h30 também, um culto abençoado aí com jovens, amém? Você pode se colocar sobre os seus pés, vamos estar orando e agradecendo a Deus. Foi aqui assuntos abordados maravilhosos, rico, né? É um assunto que as pessoas acabam se esquecendo, né? Nós como igreja, como ensinadores, deixamos um pouco, né? E não concluímos, por isso que a gente vemos muitas pessoas ainda perdidas, mesmo sendo cristão, amém? Outro assunto também que nós não abordamos muito é sobre o pecado. Também tem um desejo aí de fazer uma jornada falando sobre o pecado. Então continue acompanhando as redes sociais que nós vamos chegar lá. Na próxima quarta-feira aqui vai estar o diácono Wellington, ele vai estar iniciando também. Daqui a pouco eu já começo a mandar nas redes sociais aí o material para que vocês venham compartilhar e para que a gente venha semear nessa terra tão árida nos dias de hoje, onde tem muitos conteúdos herege. Então, graças a Deus, Ítalo, Deus abençoe, concordo com tudo o que foi ensinado aqui, é benção demais, né? Algo bem conciso, bem praticável e é maravilha de Deus. Então, a intenção da Igreja Evangélica Restaurada, eu, Marco Antônio, que faço parte aqui dessa família, é o compromisso com a palavra de Deus, a seriedade, responsabilidade com família, com aquilo que Deus colocou para cada um de nós, né? Então, tudo que é bom tem que ser levado, transmitido a longa escala. Pai querido, Espírito Santo de Deus, muito obrigado por esta noite, muito obrigado pelas noites passadas, Senhor, que tivemos aqui uma jornada maravilhosa, falando sobre uma salvação completa. Aqui, Senhor, todos nós temos ferramentas, Pai querido, para entender, compreender e também praticar, Senhor. Que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes, Senhor, Pai querido, de tudo aquilo que foi pregado, ministrado aos nossos corações, Pai. Que nós venhamos, Senhor, Pai querido, não só praticar, mas também transmitir, Espírito Santo de Deus. Seja aquele que tenha timidez, Pai, ele venha, Pai querido, compartilhar este material, este conteúdo, Senhor, para as demais famílias, amigos, Pai querido, é o que eu te peço, Pai. Assim, Senhor, meu coração, Senhor, se alegra, Pai, com tudo que eu estou vendo, ouvindo, Senhor, Pai querido, e saímos daqui radiante, com tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. Assim, Senhor, leva cada um em paz para os seus lares, para suas famílias. Dê, Senhor, para cada um de nós uma quinta-feira abençoada, Pai querido, um terminar de uma noite, Senhor, Pai querido, de descanso em Ti, porque sabemos, Senhor, que a obra, Senhor, ela continua, Senhor, operando e primeiro operando em cada um de nós, Pai. Assim eu te louvo, te agradeço, te engrandeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.